Fala, família Alviverde! Está começando o DaliCast 3, o podcast que não tem medo de cara feia e muito menos de diretoria prego na areia. Hoje o clima é de decisão, mas com aquele cheirinho de queimado vindo dos bastidores. O Choque Rei tá batendo na porta, vale vaga na final. Mas o que a gente vê? O Palmeiras pagando pra jogar em Barueri, enquanto o Allianz vira salão de festas. Vamos falar da novela Nino, que terminou em final triste porque a Leila resolveu economizar o troco do pão. E claro, vamos projetar o massacre, ou o sufoco, de domingo. O John Arias já tá com o motor aquecido desde o Capivariano e a gente quer ver é fogo no parquinho. Ajeita o fone, prepara o coração e vem com a gente, porque no DaliCast não passa pano. E o sistema? O sistema a gente janta no café da manhã. Solta o som que o bicho vai pegar. Certo. Vamos desempacotar isso tudo porque temos muita coisa pra analisar aqui hoje. Com certeza, um fim de semana daqueles pela frente. Um verdadeiro teste pros nervos de quem acompanha de perto o futebol paulista. O cenário está absolutamente montado para um iminente e decisivo choque rei. Palmeiras e São Paulo? Isso, eles batem de frente pela semifinal do Campeonato Paulista, nesse domingo, pontualmente às 20 horas e 30 minutos. Lá na Arena Crefisa Barueri. Exato. E para entender o peso real dessa partida, nós passamos os últimos dias cruzando dados. Pegamos reportagens do GE, da Gazeta Esportiva e do UOL. E claro, absorvemos aquela análise tática e de bastidores bem incisiva do canal do Facincani no YouTube. Que ele sempre traz, né? Então, o nosso mergulho nas fontes hoje vai muito além de só tentar adivinhar quem entra em campo. É um prazer estar aqui para essa discussão, porque, a nossa missão hoje é dissecar as engrenagens táticas que o Abel Ferreira está tentando montar para esse clássico. E entender o que está em jogo no nível estrutural para o clube. O que é fascinante aqui, e eu venho prestando muita atenção nisso, é como o planejamento esportivo afeta diretamente o que vemos no gramado. Ou a falta de planejamento, né? Perfeito. A total falta de um planejamento equilibrado ao longo dessa última janela de transferências. Cada passe errado no domingo tem uma raiz profunda nas decisões da diretoria. O campo é só o reflexo do escritório. É isso. Sempre é. E as decisões de mercado da atual gestão, especialmente aquela novela dramática do zagueiro Nino, vão ser o prato principal da nossa conversa. Mas antes de entrar no mercado da bola, a gente precisa olhar para o clima do jogo. Sim, o Palmeiras vem de uma goleada. Um 4-0 em cima do Capivariano, que eleva a moral de qualquer elenco. Terminou essa fase com 16 pontos, vice-líder geral do campeonato. Já o São Paulo sobreviveu a um jogo extremamente tenso contra o Red Bull Bragantino. Venceu por 2-1, somou 13 pontos e ficou em sexto no geral. Como esses contextos emocionais se chocam num jogo eliminatório, não é? Cria uma tempestade perfeita de pressão. Exatamente. O Palmeiras chega com a obrigação de provar que a goleada não foi sorte, e o São Paulo chega com aquela casca grossa de quem acabou de passar por um teste de fogo contra um time de Série A. E tem um detalhe de bastidor super relevante pro clima desse jogo que a gente encontrou nas fontes. A arbitragem. Isso. O apito vai estar sob o comando de Daiane Muniz. Uma profissional que lidera uma equipe com 5 mulheres no total. E que vem de um momento de enorme superação. Ela enfrentou ataques machistas recentes e muito pesados após um jogo das quartas de final. Ter a Daiane no comando de uma semifinal desse calibre é um recado fortíssimo de resiliência e competência. Sem dúvida. Merece todo o nosso destaque. Agora, voltando a olhar para o peso esportivo da partida. A pressão maior está do lado verde. Lendo as análises da semana, um termo me chamou muito a atenção. A tal da microfila. Microfila? Pois é. Se o Palmeiras não vencer o Paulistão, a equipe entra nesse jejum. Serão 2 anos consecutivos sem erguer a taça do estadual. Para quem tá de fora, pode parecer bobagem. Mas para um clube que estabeleceu uma hegemonia brutal nos últimos anos, quebra uma narrativa de dominação absoluta. Cria-se uma crise de expectativa, a torcida se acostumou com o champanhe, de repente ficar 2 anos sem o título local soa como um declínio. E é no meio dessa pressão imensa por resultados que a realidade do departamento médico bate na porta do Abel Ferreira. A famosa síndrome do cobertor curto. Exato. Se você puxa para cobrir a cabeça, os pés ficam congelando. As ausências confirmadas são pesadíssimas. O Paulinho está em recuperação de uma cirurgia complexa na perna direita. E o Emiliano Martinez sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Quando se perde peças desse calibre, não se perde só o jogador.
Se perde variações táticas inteiras. É perder a flexibilidade na hora que mais precisa. E isso nos leva direto para a prancheta tática. Vamos lá. A provável escalação que se desenha tem Carlos Miguel no gol. Uma linha de defesa com Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Até aí, ok. Aí entramos no meio de campo com Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan. E lá na frente? Flaco Lopes e Vitor Roque. É uma escalação que assusta pelos nomes, mas olhando de perto, pera um pouco. É um flerte com o suicídio tático num clássico. O meio-campo não fica totalmente desprotegido com esse tanto de jogador com vocação ofensiva? Esse é o ponto crucial de toda análise pré-jogo do Facincani. O que estamos vendo aí na prática é um esquema 4-2-4 disfarçado. 4-2-4 e um clássico. Pois é. Para quem nos escuta visualizar bem o problema, imagina que o Abel Ferreira está construindo uma casa. Certo. Ele decidiu colocar um telhado pesadíssimo, luxuoso, cheio de atacantes como o Flaco Lopes centralizado e o Vitor Roque infernizando pelas pontas. E ainda tem o Maurício e o Alan flutuando lá na frente. Exato. Só que a fundação dessa casa, o meio-campo que precisa sustentar todo esse peso, está apoiado em apenas 2 pilastras. Marlon Freitas e Andreas Pereira. Somente os 2 para marcar e contra-atacar. É criar um verdadeiro deserto no meio de campo. Um latifúndio de grama para apenas 2 caras cobrirem. Um deserto. E o São Paulo não é um time qualquer. Eles têm um meio-campo muito combativo. Extremamente dinâmico. Nomes como Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha povoam aquele setor. E sabem sufocar o adversário. Se o Palmeiras vai para o embate apenas com o Marlon e o Andrés na contenção, o buraco entre a defesa e o ataque fica gigantesco. Qualquer bola roubada pelo São Paulo nesse setor central vira uma transição direta contra a dupla de zaga do Palmeiras. É por isso que a análise do Facincani foi muito cirúrgica ao sugerir uma alteração de urgência. A entrada do Lucas Evangelista no lugar do Maurício. O que faz todo sentido quando a gente analisa o desempenho recente. Sim. O Maurício tem feito jogos em que acaba ficando lateralizado. Fica preso lá na ponta. Não consegue convergir para o meio, não quebra as linhas de marcação e o jogo ofensivo perde fluidez. Colocar o Lucas Evangelista ali não é apenas uma troca de nomes. É colocar alguém que ajuda a povoar esse deserto. Criaria um balanço na marcação, formaria uma trinca de volantes mais sólida. E, por tabela, liberaria o Andreas Pereira para encostar mais no ataque, sem aquele medo constante de deixar um rombo lá atrás. É a diferença entre jogar um clássico de forma kamikaze ou com inteligência tática. Perfeito. Mas isso levanta uma questão inevitável para a nossa discussão. Por que o Abel Ferreira tem que fazer tanto malabarismo tático? É a grande pergunta. Por que improvisar ou mudar esquemas no limite de uma semifinal? Por que simplesmente não há peças de reposição naturais, como um volante e marcador nato no banco, para segurar o jogo? Essa é a pergunta que nos tira do gramado e nos joga direto na sala da diretoria. Chegamos no mercado da bola. A resposta atende pelos movimentos dessa recém-fechada janela de transferências. O Palmeiras encerrou o período de contratações com apenas 2 reforços consolidados. O John Arias. Que custou impressionante 154 milhões de reais. E o Marlon Freitas. Por cerca de 36 milhões. Estamos falando de um investimento total de 190 milhões de reais. Tá, mas peraí. Vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui um minutinho. Fique à vontade. A torcida não passa o ano inteiro cobrando que a diretoria tem ambição? O Arias é indiscutivelmente um craque. Um cara capaz de decidir um jogo de Libertadores num piscar de olhos. Sem dúvida. Gastar 154 milhões num jogador desse nível não é exatamente o que um clube gigante deve fazer para se manter no topo. Por que a gente e as fontes estamos batendo tanto na gestão da Leila Pereira e do Anderson Barros por trazerem um jogador de elite? Porque a contratação do Arias, isoladamente, é fantástica. Ele é um jogador formidável. Certo. O problema não é trazer o Arias. O problema é a gestão do orçamento global do futebol. A falta de equilíbrio. Montar um elenco vencedor não é sobre empilhar estrelas em uma única posição. É sobre construir um ecossistema equilibrado. Entendi. Quando a atual gestão decidiu alocar praticamente todo o orçamento disponível em um único recurso ofensivo, o tanque de combustível secou. O dinheiro acabou e o time estruturalmente tinha buracos crônicos que gritavam por socorro. É comprar o lustre de cristal para a sala de estar
mas deixar o telhado da casa com goteiras. Uma analogia perfeita. A novela envolvendo a contratação do zagueiro Nino escancara bem essa falha de planejamento esportivo. O Palmeiras precisava urgentemente de um zagueiro de confiança. As negociações com o Zenit da Rússia vinham acontecendo, mas travaram de forma frustrante nos 13 milhões de euros. O Zenit foi inflexível, exigiu 15 milhões. Por causa dessa diferença de 2 milhões de euros, o Palmeiras teve que bater em retirada. Suspender as negociações momentaneamente e voltar para casa de mãos vazias para a zaga. Simplesmente porque não havia mais margem de manobra financeira para cobrir essa diferença imediata. O dinheiro estava todo comprometido com o ataque. E as lacunas não param na zaga. O time até hoje sente a falta de um camisa 5 de ofício. Para quem não está tão familiarizado com o jargão, o camisa 5 clássico é aquele volante cão de guarda. Aquele cara que varre à frente da zaga. Que faz o trabalho sujo de desarmar para os meias poderem criar com liberdade. Sem esse jogador, você força meias mais técnicos, como o próprio Marlon ou Andréas, a fazerem um papel de destruição que não é a especialidade deles. É um desgaste absurdo. E aí a consequência direta dessa aposta centralizada no Arias é um cenário financeiro agora totalmente engessado. A diretoria se colocou numa sinuca de bico. O clube precisa obrigatoriamente vender cerca de 200 milhões de reais em jogadores para bater as metas estipuladas no balanço. E só então poder voltar a respirar no mercado de transferências. E o detalhe mais tenso disso tudo é que essas vendas estão projetadas e dependem quase exclusivamente da janela pós-Copa do Mundo. Ou seja, a diretoria montou um planejamento esportivo baseado numa esperança futura. Nomes como Flaco Lopes e Alan estão na vitrine, posicionados na linha de frente para serem negociados a peso de ouro no meio do ano. O lateral Jai já é até apontado como um possível alvo do Atlético de Madrid. E só depois que, e se arrecadar essa verdadeira fortuna de 200 milhões, é que o Palmeiras planeja voltar ao mercado pós-Copa. Para tentar novamente tirar o Nino do Zenit. Agora sabendo que vai enfrentar uma concorrência pesadíssima do Fluminense e também sonhar com alvos reais para essa carente camisa 5. Como o Fabinho ou até um retorno mirabolante do Gabriel Jesus. Essa é a crítica dura que nós concordamos e precisamos fazer ao viés esportivo desta gestão. É irresponsável ir para uma semifinal de campeonato estadual, um clássico de altíssima tensão contra um rival organizado, obrigando o treinador a depender de uma escalação improvisada taticamente. Enquanto a diretoria vive da expectativa de reforços que só vão chegar daqui a meses. Reforços que talvez nem cheguem, porque o mercado da bola é volátil. Você expõe o projeto esportivo atual a um risco imenso por um erro de cálculo financeiro no presente. É um risco absurdo. É literalmente colocar o técnico para consertar a turbina do avião enquanto ele já está voando a 10 mil pés de altitude. Mas a gente sabe que, apesar desse caos estrutural e financeiro, o futebol sempre nos entrega narrativas de superação individual. Sempre tem atuações que acabam sendo um brilho imenso no meio da escassez. E o caso do Andrés Pereira é bem emblemático nesse início de temporada. O cara tá, como se diz na gíria, comendo a bola. E o mais interessante é que, no contexto das limitações orçamentárias que acabamos de criticar, ele foi um achado. Custou consideravelmente menos do que várias transações milionárias recentes que vemos no futebol brasileiro. E tornou-se vital para o esquema atual do Palmeiras não desmoronar de vez. O custo-benefício do Andreas Pereira é o sonho de qualquer diretor de futebol. Uma comparação muito ilustrativa que surgiu nas nossas fontes essa semana envolve a badalada contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo. O clube carioca fez um investimento estratosférico no Paquetá. E o jogador ainda busca justificar jogo após jogo esse valor gigantesco em campo. Enquanto isso, o Palmeiras encontrou no Andréas um atleta que vestiu a camisa e entregou resultado imediato, ditando o ritmo do meio-campo por uma fração do custo. E para sermos justos com a contratação cara do Palmeiras, o próprio John Arias tem mostrado o seu valor. Sim, mesmo sendo pivô involuntário desse desequilíbrio no orçamento, ele tem sido uma arma letal. Principalmente nos segundos tempos das partidas. Trazendo aquela dose de imprevisibilidade que o próprio Abel Ferreira elogiou recentemente. Quando o jogo trava, o Arias é o cara que inventa um drible, que quebra a linha de defesa.
A qualidade técnica dele é inquestionável. A questão nunca foi o talento do jogador. Mas sim o momento e o impacto da sua compra nas finanças imediatas de um elenco que tinha outras prioridades bem claras. Agora, esse sucesso imediato do Andreas com um custo baixo é o exato oposto do que vemos em clubes que gastam verdadeiras fortunas e não têm retorno em campo. E lendo jornais e portais esportivos essa semana, chama muita atenção o contraste na cobertura midiática. Parece haver um tratamento completamente diferente, um duplo padrão claro na forma como a imprensa analisa as dificuldades atuais do Palmeiras em comparação com a dos grandes rivais. Idade do futebol brasileiro. Levanta uma questão sobre como o trabalho de uma comissão técnica é julgado pelo Tribunal da Opinião Pública. A análise que revisamos nas fontes aponta um contraste bem gritante. Peguemos o exemplo factual do Flamengo. Com o que é unanimamente considerado um super time, dono de investimentos maciços e um orçamento astronômico. O Flamengo perdeu recentemente em pleno Maracanã para o Lanús. E um detalhe que não pode passar despercebido. Os próprios torcedores e a imprensa na Argentina intitulam o Lanús como um time de bairro. É o autoproclamado maior time de bairro do mundo. Perder para o Lanús no Maracanã deveria ser uma crise sem precedentes na Gávea. O Flamengo vem apresentando um futebol que muitos analistas descrevem como pobre taticamente e pouco inspirado desde o ano passado. Mas a narrativa midiática predominante tende a passar o famoso pano quente. Há uma paciência infinita, uma busca constante por justificativas. Seja o gramado, o calendário, a adaptação do treinador. A contrapartida disso é impressionante e chega a ser injusta. Quando a gente volta um pouquinho no tempo e lembra do Palmeiras do próprio Abel Ferreira em 2020 e 2021... Estamos falando de uma equipe que ganhava absolutamente tudo. Foram 2 Copas Libertadores seguidas, Copa do Brasil, Paulista... E qual era o tom de grande parte da cobertura da imprensa? Frequentemente rotulavam o time como pragmático. Um futebol burocrático, reativo, feio de se ver, havia sempre um mas gigante atrelado às vitórias. Ganhou, mas jogou recuado. Foi campeão, mas não deu espetáculo. Essa diferença brutal de tratamento molda ativamente a percepção do público sobre o trabalho que está sendo feito hoje. Cria-se uma expectativa irreal de que o Palmeiras precisa dar espetáculo, ter posse de bola esmagadora e golear todo o jogo. Como se tivesse os recursos infinitos de outros clubes. A imprensa cobra do Palmeiras o desempenho de uma equipe bilionária, ignorando as limitações reais, a seca financeira e as lacunas evidentes do elenco que nós acabamos de detalhar aqui. É fundamental que nossa audiência compreenda essas nuances para não cair na armadilha fácil das narrativas pré-fabricadas. Com certeza. Então, amarrando tudo isso, o que significa para quem vai sentar num sofá no domingo às 8h30 da noite para assistir a esse choque rei? Significa que a falta de um planejamento financeiro equilibrado não fica escondida nos balanços contábeis do clube. Ela entra em campo. Ela veste chuteiras. Ela obriga o treinador a fazer um malabarismo tático perigoso em um clássico decisivo. Compreender essas dinâmicas de bastidor ajuda a enxergar a partida com lentes de aumento. Os 2 milhões de euros que faltaram para trazer o Nino. A necessidade obrigatória de fazer 200 milhões em vendas logo ali na frente. O jogo de domingo não é apenas uma disputa de bola. É um teste de estresse severo para um modelo de gestão esportiva que decidiu operar no limite da segurança do seu próprio elenco. O placar que veremos na Arena Barueri será apenas a ponta do iceberg de tudo que está fervendo internamente no clube. Quando a gente vira o Palmeiras tentando cobrir os enormes espaços naquele deserto no meio-campo, ou sofrendo sem ter um camisa 5 de origem para estancar os contra-ataques do São Paulo, saberemos exatamente o porquê. É o preço de uma gestão que apostou alto demais no telhado e esqueceu das fundações da casa. Uma conta que chega rápido no futebol. E toda essa engenharia financeira arriscada nos leva a um pensamento final. Uma daquelas perguntas para o pessoal de casa mastilhar nos próximos dias. O que seria? Nós vimos hoje que toda a estratégia atual da diretoria, toda a salvação do planejamento para o segundo semestre, depende quase que inteiramente de uma aposta na vitrine da Copa do Mundo. Sim, o plano é vender jogadores-chave como o Flaco Lopes e o Alan por valores altíssimos. Para só então, com os bolsos cheios, reconstruir a defesa, tentar o Nino novamente e buscar o tão sonhado volante. Mas e se o plano falhar? É uma roleta russa financeira. Exatamente.
E se o mercado europeu, que tem se mostrado cada vez mais seletivo e contido nos gastos, decidir que não vai pagar as cifras astronômicas que a diretoria do Palmeiras está esperando arrecadar? Se dinheiro não entrar, o que acontece com a estabilidade tática e emocional da equipe no segundo semestre inteiro? Será que essa aposta cega no futuro, deixando o time vulnerável no presente para jogar uma semifinal de Paulistão no improviso, pode acabar custando não apenas um campeonato estadual, mas o ano esportivo inteiro do clube? Fica aí a reflexão. E a gente fica por aqui com esse mergulho nas fontes. Até a próxima. Até lá! E por hoje é tudo, torcida que não passa pano. Passamos o trator nessa gestão que economiza no zagueiro, mas rasga dinheiro com logística de estádio alheio. O Choque Rei tá aí, a Daiane Muniz tá no apito e o Abel que se prepare, porque o TJD tá só de olho no próximo aplauso dele. Se você curtiu essa resenha sem filtro, já sabe, esmaga o like, se inscreve e compartilha nos grupos de zap para deixar aquele seu amigo passa-pano dos infernos bem esperto. Segue a gente no Instagram, @DaliDaliDaliOficial e no X, @DaliDaliDali. O 26 para não perder os cortes desse episódio que o Sucatão, que é nosso PC, quase não deixou sair. Valeu pela audiência, família. Domingo a gente se encontra em Barueri ou no sofá, sofrendo do mesmo jeito. Um abraço e dale, o canal da torcida alviverde.